Paz do Senhor. Amém, meus irmãos? É bom estarmos aqui na presença do Senhor, né? Deus, Ele sempre tem coisas grandes para nós. Tenho certeza que Deus, Ele continuará falando aos nossos corações. Feliz, né, de novamente estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Peço perdão, meu pastor, hoje não vai ter música, pastor. A garganta está ruim. Eu sei que o senhor vai chorar bastante, mas eu preparei uma poesia para o final da mensagem. Ô Andrezinho, canta aí, Andrezinho. É mesmo, hein? Andrezinho, na última vez, na quinta-feira, ele fugiu de mim, ele saiu escondidinho ali. Aí ele sabia que eu estava com a voz ruim hoje, ele não fugiu, né? Deixa ele. Mas amém. Meus queridos, eu queria começar essa mensagem fazendo uma perguntinha. Uma forma de uma brincadeira com vocês aqui. Quem é que gosta de receber convite? O irmão Sérgio já pulou da cadeira ali agora, né? Depende do convite, né? O pastor falou. Não sei. E aí, irmão Sérgio? Não sei, de repente alguém aqui, o pastor Milton, ele parou com isso, né? Então eu vou aproveitar de covardia e usar o púlpito para dizer que ele sempre me convidava para tomar um café uma vez por semana. Eu não sei o que aconteceu com ele, que não convidou mais, mas Deus sabe o porquê, né, pastor? Não é indireta, viu? Mas se quiser convidar novamente, eu aceito. Mas eu acho que as pessoas gostam disso, né? Olha, vem tomar um café em casa, um aniversário, um casamento, uma festa. Às vezes recebemos convites tão agradáveis e quando o convite é desagradável, alguém aqui já recebeu convite desagradável? Já, Sara? Sara fez assim, né? Não foi do João, né? Acho que não, né? Mas às vezes acontece. Mas será que às vezes aquilo que parece desagradável realmente é tão desagradável assim? Paulo, ele faz um convite a Timóteo e a primeira visão das pessoas talvez não seja tão boa. Mas eu gostaria, nessa noite, de falar um pouco sobre esse convite que partiu de Paulo a Timóteo, e eu tenho certeza que passa por todos que estão aqui nessa noite. E aqueles também que estão nos assistindo, para que a gente venha a se portar de forma firme diante de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 3. Pastor Milton já está citando ele de cor ali, né? Já recebeu esse convite várias vezes, né? Que convite abençoado esse que Paulo faz a Timóteo, hein? 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Imagina, Vitor, a pessoa chegando e dizer: estou te convidando a vir sofrer comigo. Poderia ser: venha se alegrar comigo. Geralmente, um corintiano chegaria numa pessoa e falaria: olha, vem ser corintiano comigo, vem ser feliz. O Rogério sabe o que é isso, né? Sofre comigo, vem torcer para o Guarani, vem. Não é isso que está acontecendo aqui, viu, irmão? Eu queria brincar com o Rogério, desculpa, o Rogério sabe disso. Mas Paulo, ele está fazendo um convite um pouco estranho, né? Vem sofrer um pouco comigo. As aflições. Presta atenção, como o quê? Como um bom soldado de Cristo. Como, às vezes, a gente pode encarar esse texto e entender o que isso pode ser útil para a nossa vida. Muitas pessoas têm, às vezes, visão de um evangelho. Esses dias, eu não lembro se foi aqui na igreja, na escola dominical, o irmão Sérgio, se foi aqui, eu não lembro, vai me ajudar a lembrar. Estávamos falando sobre alguns aspectos dentro da igreja e pessoas que às vezes enxergam o evangelho somente aquele da prosperidade, onde se eu vim para a igreja, a minha vida vai mudar para melhor, mas num sentido material, físico, às vezes até de curas. E se esquece que o evangelho de Cristo, nós vamos passar por renúncias, nós vamos passar por sofrimento. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E Paulo, ele vem reforçar a Timóteo: olha, sofre comigo aí, cara.
por que às vezes nós temos que encarar isso? E dentro desse versículo, eu queria tirar uma ideia central dizendo que Deus, Ele usa até o sofrimento para nos transformar e nos salvar. E Ele opera milagre diante de situações que nós passamos aqui. Se eu perguntar aqui, todos aqui são crentes. Alguém aqui nunca sofreu na vida? Alguém aqui está sofrendo, talvez na atualidade? Está passando por um momento que possa estar trazendo angústia e aflição? Por que você não crê que através disso, Deus Ele pode reverter e te trazer lindas vitórias? Trazer lindos ensinamentos na tua vida para você ver que Deus Ele está contigo em todos os momentos da tua vida. Paulo aqui ele relata que ele sofria por causa do Evangelho de Cristo. Aquilo que ele recebeu de Deus. E ele está convidando a Timóteo a participar desse sofrimento do qual? Do Evangelho. Aquilo que ele vive a partir do momento que ele entregou a vida dele a Cristo. Eu tenho certeza que se você é um crente fiel ao Senhor, que quer viver o Evangelho, por você amar a esse Deus, você vai também passar por momentos de aflições. Você também vai sofrer por aquilo que você crê. Por aquilo que você busca. E esse sofrimento é uma realidade humana. Todos passam por isso. Deus, Ele deixa o homem, pelo seu livre-arbítrio, viver da maneira que quer. Mas às vezes, isso vai causar também sofrimento em nossas vidas. E eu queria, através desse texto, dessa ideia central, dar uma passeada rápida na Bíblia e mostrar alguns exemplos de pessoas que viveram, por amar a Cristo, sofrimentos fortes, mas que através desse sofrimento, alcançaram grandes vitórias, alcançaram grandes êxitos em suas vidas, foram vitoriosos e muito, às vezes, além disso, através do sofrimento de uma pessoa, tantas outras pessoas foram abençoadas, tantas outras vidas foram alcançadas por conta disso. Uma pessoa que eu tiro de primeiro, todos aqui assistiram a novela, se não leram a Bíblia, mas falando de José. Como que um homem enfrenta tanto sofrimento assim em sua vida? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, vocês estão conhecendo ela, está frequentando aqui a igreja. Nós, como irmãos, a gente tem as manias dentro de casa, né? Eu sou muito provocador, ela é muito brava, geral de mulher isso, né? Não sei se todas são assim, mas eu tenho essa mania, né? E conversando com ela, nós perdemos um irmão num acidente de carro, e isso nos uniu bastante. Mas às vezes eu brinco com ela, a minha vontade é te vender. Pena que ninguém vai pagar muita coisa por você, né? Ela está assistindo ali, né? Misericórdia. Esses dias eu até postei no Facebook, né? Venda a minha irmã para pagar minhas dívidas. Mas fiquei com as dívidas e não consegui vender ela. Mas, irmãos, como que às vezes, é uma brincadeira, mas como que você encara isso às vezes? Imagina José, uma pessoa que teve um sonho, uma visão de Deus, e algumas pessoas até acham que José ficou soberbo quando ele começou a revelar aos seus irmãos, daquilo que Deus estava mostrando para ele. E de repente, de uma forma cruel, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. É brincadeira, viu, Raquel? Mas tenta imaginar uma pessoa da tua família te fazendo isso. E José se afastando, vendo os seus irmãos, com certeza na mente dele ele imaginava os seus pais, e não sabia o que aconteceria em tua vida, mas Deus tinha falado com ele antes, daquilo que Deus tinha na vida dele. José é levado como escravo, vendido pelo irmão, e de repente servindo fielmente a Deus na casa de Potifar. Numa segunda tentação, a mulher tenta cair com ele, ele recusa, ele continua sendo fiel a Deus, e de repente ele vai ser preso. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Imagina o sofrimento na vida desse jovem. Muitas pessoas hoje, eu falo sem medo de errar, poxa vida, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Já se revolta, quer desviar da igreja, se afasta da igreja. Mas José não, ele sabia o Deus que ele servia. Mas ele passou por grande sofrimento. Ele passou por luta, irmãos. Sabe, eu brinco assim com a minha irmã, mas não tem coisa pior. E às vezes a gente escutar uma palavra que nos entristece, às vezes, de um familiar nosso. Isso já nos traz sofrimento.
Imagina passar por situações como essa. Mas nós servimos um Deus que faz milagres. Um Deus que age no momento em que nós possamos estar vivendo as causas mais difíceis. E Deus, Ele transforma a situação daquele jovem e da família dele. Todos conhecem a história. Através de um grande sofrimento, Deus salvou uma nação inteira. Isso porque José, ele se continuou fiel a Deus, mesmo passando por tudo o que passou. Então eu quero dizer para você, se talvez você esteja passando um momento de sofrimento, não creia jamais que Deus se esqueceu de você, que Deus se virou contra você, ou que Ele não está acompanhando os teus passos. Mas Deus tem milagres, Deus tem promessas na tua vida, e Ele é fiel e poderoso para cumprir. Mas se porte como bom soldado de Cristo, suportando as aflições e crendo que o bom capitão está do teu lado. Nós cantamos, talvez não aqui, mas podemos cantar uma vez, que o nosso general é Cristo. Nós sabemos que Ele é o nosso general. Vamos nos colocar nessa posição, saber que Deus é fiel. Paulo, ele não faz um convite à toa a Timóteo. Paulo cativou na sua vida muitos inimigos. Aonde ele ia pregar o evangelho, vidas eram transformadas, mas inimigos eram levantados. Paulo passou por naufrágio, passou por fome, passou frio. Tentativa de assassinato, então, o pastor Milton deve ter passado também, né? Mas ele suportou tudo isso, meus queridos. Ele suportou tudo isso. Como um bom soldado de Cristo, que sabe que ele trabalha para o general que é o nosso grande Deus. E esse jamais nos abandona. Paulo, nesse momento que faz esse convite especial a Timóteo, ele estava preso. Por que Paulo estava preso? Qual foi o motivo da acusação dele? Por que ele não poderia estar sofrendo por amar o Evangelho de Cristo? Nós vemos também outros personagens bíblicos que tanto sofrimento na vida, mas conseguiu suportar e conseguiu ser transformado em glória, em alegria, em bênção do Senhor. Ana, quando era muitas vezes ali oprimida pela a sua rival, digo assim, ela não poderia gerar filhos. Tanto sofrimento na alma dela, que a Bíblia fala que quando ela entrava na igreja para orar, o sacerdote que estava ali, quando enxergava a Ana, até pensava que ela estava embriagada de tanto sofrimento na tua alma. Mas Deus reverte a situação dela. E simplesmente o filho dela se torna um dos maiores profetas e sacerdote do reino de Israel. Deus, Ele tem poder para transformar a tua tristeza em alegria. Deus tem poder para transformar, às vezes, aquilo que te causa angústia, em grandes vitórias. E vitórias que pode abalar a tua família, pode abalar a tua cidade, pode fazer grandes coisas. Deus é fiel e poderoso para isso. Falar em sofrimento, não pode esquecer de Jó, né? Quem sofreu mais que esse homem? E uma coisa que me chama assim, a muita atenção na história dele, que os amigos que ele tem nessa história, nessa narrativa, todos se voltam contra Jó, tentando achar em Jó algo de culpa para aquilo que ele estava vivendo. Mas o sofrimento de Jó nos mostra que até quando ele começa a orar, os próprios amigos dele são abençoados, enquanto Deus restitui tudo na vida dele. Então, meus queridos, não ache que hoje o teu sofrimento possa ser um castigo ou algo que Deus está pesando a mão em você. Mas Deus, Ele vai com certeza te dar a vitória. Ele vai conceder aquilo que o teu coração almeja. Mas se porte como uma pessoa que tem fé e crê que você ainda vai romper barreiras. Que todas as vezes que você erguer os seus olhos para o monte, você vai saber de onde o teu socorro vem. Sabe que vem do Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder para operar na tua vida. Quando nós falamos de sofrimento, não há alguém que mais sofreu nesta terra que o nosso próprio Jesus Cristo. Ele mostra para nós que através de um sofrimento, o maior milagre acontece, onde nós somos restaurados e religados novamente a Ele. Será que Jesus sofreu tanto assim? Esses dias, estava conversando com um pastor, os nossos pastores que estão aqui, depois a gente podia até
conversar mais sobre isso, mas a questão é, será que Jesus ele usou da questão de ser filho de Deus e ser Deus para não sentir as dores que a Bíblia demonstra que ele sentiu aqui na terra? Ou será que ele realmente sofreu por nós? Irmãos, eu acredito que Jesus, literalmente 100% homem, sofreu todas as dores. Muito mais que aquela dor física que ele sentiu, aquilo que ele sentiu por tudo que ele passou por nós, de ser humilhado numa cruz. Quando ele estava na cruz, ele sente o peso e a solidão, e até o desprezo do próprio Pai. Senhor, por que me desamparaste? Senhor, por que eu estou aqui sozinho? Mas ele nos mostra que através deste amor, através desse sofrimento, há possibilidade de uma nação inteira, de um mundo inteiro ser restaurado e mostrar que vale a pena servir a esse Deus. Ninguém sofreu mais do que ele, meus queridos. O sofrimento de José, de Ana, o meu, o seu, não chega perto daquilo que o nosso Jesus passou. E ele foi aquele que se entregou por mim e por você. Todas essas histórias mostram que Deus ele sabe usar até o sofrimento para que a gente possa ser abençoado, vitorioso. Qual é o teu problema nessa noite? O que você passa? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus se mostrar que Ele é na tua vida. Que Ele vai continuar te abençoando mais. Dentro desse texto de Paulo, eu estava lendo uma poesia e eu já não sei cantar, irmãos, recitar poesia é pior ainda, mas o Espírito Santo ele está aqui. Queria ler para vocês e que vocês reflitam dentro desse texto e sintam como soldados vitoriosos na mão do Senhor. Na verdade é uma música, mas é uma poesia cantada. Eu não vou cantar, o Diego deve conhecer, que veio da Breia. Os que não são breanos não vão saber de que se trata, mas o pastor que compôs essa poesia, pastor Carlos Moisés, o Bruno deve conhecer também, né? Visitou. Ah, glória a Deus, tem crente aí. Estou brincando. Mas é porque o nosso estilo é outro, né, irmão? Eu gosto de brincar com o Diegão. O Bruno, uma vez, quando o Diego entrou aqui na igreja, ele falou, eu vou te apresentar meu irmão. Conheci o Diego muito antes de conhecer o Bruno, eu nem sabia disso. Visitava as breias por aí, sempre via ele lá. Mas diz assim essa poesia, meus queridos. Sinta Deus do teu lado, te abraçando e falando isso, tá? Soldados feridos, mas sempre invencíveis. Crentes caminhando rumo ao céu. Rostos flamejantes como a própria luz. Estes são os soldados de Jesus. Sempre prontos para enfrentar o inimigo no céu, na terra e mar. Com força e fé, destemidos na batalha. Pois no nome de Jesus eles saltam muralhas. Sofre as aflições como bom soldado. Carrega nas suas costas o amor. Pois a batalha produz um peso eterno de glória excelente no Senhor. Às vezes de joelho, às vezes em pé. Caminham não por vista, mas caminham pela fé. Pois além dos limites da fronteira, verão Jesus de Nazaré. Aleluia. Quer chegar lá? Às vezes vai ser de joelho a batalha, às vezes de pé. Nós caminhamos pela fé. Creia como um bom soldado de Cristo. Em nome de Jesus, sofra as tuas aflições. Carregue nas suas costas o amor, o peso pelo Evangelho de Cristo. Mas saiba que a recompensa na glória, aleluia, será excelente, porque o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus, meus queridos. Fique de pé nesse momento. Uma reflexão curta. Creia, Deus está do teu lado. Aleluia. Deus está contigo. Nós ainda veremos face a face. Sofra, pastor, mas não negue a Cristo. Passe as suas aflições, mas não queira se afastar da presença do Senhor.
Ele há de transformar. Aleluia. Ele há de transformar a nossa tristeza em riso. Para finalizar, o salmista, ele dizia, lá no Salmo 42, porque minha alma está abatida. Senhor, as pessoas perguntam onde tu estás. Mas ele declara no final ainda do verso, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu creio, Deus há de reverter. Deus há de trocar as tuas vestes, te dar vestes de louvor. Aquela alegria de novamente estar na casa do Senhor. Talvez você esteja aqui sorrindo, olhando para o lado, mas por dentro você não está assim. Querendo uma oportunidade, Senhor, eu quero te louvar novamente como te louvava antes. Talvez esse sofrimento tenha afetado muito a tua vida. Eu creio, em nome de Jesus, e profetizo hoje na tua vida. Pelo poder do nome de Jesus, que Ele vai transformar o teu cativeiro. Sofre, pois, as aflições, por amor a Cristo. Lute de joelho, lute de pé. Vai caminhando pela fé. Logo ali, você vai começar a romper as barreiras. Você vai começar a vencer, vai romper, vai saltar muralhas em nome de Jesus. E logo ali, Jesus estará de braços abertos te esperando e dizer, olha, você suportou essas aflições por amor ao meu nome. Vem receber a coroa que está preparada para ti. Vamos orar ao Senhor. Se tem algo a apresentar a Ele, faça como Ana. Apresente a tua causa ao Senhor aqui agora, na casa do Senhor. Se quiser dobrar o teu joelho, se quiser vir até o altar, Deus, Ele está cuidando de ti. Senhor, eu quero, meu Pai, neste momento, agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos ensinou, Senhor, a viver para Ti, mesmo que às vezes dias angustiantes, dias de sofrimentos venham sobre nós. Nos ensine, Senhor, a suportar, Senhor, as aflições, por amor ao Teu Evangelho. Sabemos que passamos, Senhor, por aflições, assim como Paulo passava e convidava Timóteo. As aflições por pregar o Teu Evangelho, por amar, Senhor, a Tua vontade. E às vezes isso vai acarretar em nossas vidas, meu Pai. Às vezes sofrimento, sim. Às vezes não entendemos os Teus planos, às vezes o que nós passamos dentro de nossa casa. Uma perda, Senhor, um sentimento, Senhor, que nos traz, Senhor, sofrimento. Ana passou por tantos problemas. José, meu Pai, encarando um grande sofrimento através de que passou na mão de seus familiares. Talvez pessoas estejam vivendo isso dentro de suas casas. Não estão sendo amados dentro de casa. Não estão sendo compreendidos, meu Pai. Pessoas estão sendo humilhadas como Ana foi. Ou às vezes passando provações sem saber, assim como Jó passou. Mas o Senhor tem poder de transformar tudo, meu Pai. O Senhor tem poder de transformar, Senhor, o nosso lamento, Senhor. As nossas lágrimas, Senhor. Aleluia. Em tempos de festa, em tempos de avivamento. Em tempos, Senhor, de nós vermos a Tua poderosa mão agindo em nosso favor. Aleluia. Segure nossa mão, meu Pai.
Não nos deixe tropeçar, Senhor, porque nós sabemos que logo ali o Senhor está de braços abertos nos esperando. Aleluia. Senhor, eu peço a Ti que encoraje a Tua igreja a caminhar, Senhor, como bom soldado, meu Pai. A entender, Senhor, que às vezes nós vamos, talvez, sofrer coisas que não vamos entender, mas que pela fé nós podemos aceitar e crer sempre que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais nos deixou, jamais nos abandonou, e que o Senhor está ali no barco com a gente, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada, Senhor. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Que as pessoas possam ver, Senhor, os Teus milagres em nossa vida. Não para que a gente se exalte, mas que para que o Seu nome seja glorificado através de nossas vitórias. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nossas vidas. Em nome de Jesus.